Você vai conhecer o pai de Santo Leandro, que está sendo acusado de dopar e estuprar pelo menos 4 mulheres e uma adolescente que frequentava o seu terreiro de Umbanda, na cidade de Sobradinho. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele me obrigou, né, a fazer isso com ele dentro do terreiro dele, na cozinha do terreiro dele. Ele me obrigou a fazer sexo com ele. Uma das vítimas contou que, abre aspas, ele dizia que um orixá havia me escolhido, que meu corpo era um canal de energia e que o sexo era necessário para me libertar dos maus espíritos. Eu entrei no terreiro com um pouco de. Ele pegou minha parte sensível total e a minha fé em tudo que estava acontecendo. Foi o primeiro terreiro que eu entrei e o Leandro, né, ele começou a me chamar para ir para a loja, ajudar ele, me chamava para ir buscar coisas da loja com ele. As denúncias contra o pai de Santos são graves. Ele me obrigou a bater uma punheta para ele e ou chupar ele. E eu falei que não, e ele tentando me obrigar. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara que eu vou te colocar na cena do crime, que teria acontecido em um terreiro de Umbanda. Um terreiro em Sobradinho costumava ser conhecido pela música forte, por batuques envolventes e por receber pessoas de longe em busca de cura espiritual. Líder do espaço, o pai de Santo Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, era uma figura respeitada e por alguns temida. De uma hora para outra, surgiram mulheres que alegaram terem sido abusadas pelo líder espiritual. Uma vez eu estava lá na cozinha do terreiro, e isso minha mãe morava lá, então todo final de semana, mais ou menos, eu estava lá. E nesse final de semana eu fui para ficar com a minha mãe. E eu estava lá na cozinha, ele chegou por trás de mim e começou a passar a mão no meu corpo, e eu falava que não, eu falava que não. Aí eu ficava falando não, não, aí ele tampou minha boca e falou, para de gritar, porque senão as pessoas vão subir. Aí ele começou a consumar o ato. Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, é alvo de investigações por dopar, estuprar e ameaçar pelo menos 4 mulheres e uma adolescente, todas entre 17 e 30 anos, que buscavam abrigo e fé. Era uma pessoa sem restrições de momentos e lugares para cometer os atos, né? Ele manipulava a crença das vítimas, alegando que as relações sexuais eram ordenadas por entidades espirituais. O horror teria começado a se desenrolar entre maio de 2024 e junho de 2025 em um ambiente que deveria ser de acolhimento, mas que se transformou em um espaço de exploração, diz a Polícia Civil. A maioria das vezes aconteceu ou no terreiro ou no carro. Segundo a Polícia do Distrito Federal, Leandro seduzia suas vítimas cultuando a confiança e convencendo as vítimas a passarem finais de semana em sua propriedade rural. Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, teria criado um ambiente de confiança, fazendo com que as mulheres acreditassem que estavam sendo acolhidas pelo religioso. Então era sempre, papai tá aqui, papai cuida de você. Em momentos de fragilidade era muito carinho, muito abraço, até que esses carinhos começaram a mudar, né? Eram abraços que apertavam demais, abraços que alisavam demais. O suspeito tinha o costume de escolher a mulher que o interessava e a convidava para passar o final de semana na propriedade rural, onde funcionava o terreiro de Umbanda. E foi nesse cenário de aparente acolhimento que ele começou a orquestrar seus atos de violência. Uma das vítimas, só para você ter uma noção, contou que foi atraída por promessas de proteção e cura espiritual. Compartilhou a sua vida com o pai de santo e também com a família dele. Durante uma visita à propriedade, ele ofereceu uma bebida,
alegando que era benéfica. Enquanto nós dois estávamos deitados num colchão, na sala de estar, na sala dele, junto com outro filho de santo que estava adormecido, depois de uma gira, onde ele tinha consumido bebida alcoólica, o Leandro começou a se aproximar de mim, passar a mão pelo meu corpo. Eu fiquei totalmente em desespero, eu recusei a todo momento, eu tentava me afastar dele, até o momento que ele desmaiou de bêbado. Em uma noite após consumir a bebida, a jovem acordou em meio a cólicas e sangramentos, mas o terror não parou por aí não, vai vendo. Em uma noite, ao acordar com Leandro completamente nu sobre ela, a situação se transformou em um ato brutal. Ele a ameaçou, envolvendo o irmão dela nas suas ameaças, prevendo um futuro sombrio caso ela comentasse o que havia ocorrido. Várias mulheres que frequentavam o terreiro alegaram que o uso de bebida alcoólica era frequente. No final de semana, quando não tinha gira, a gente bebia. Aí bebia bebidas do Preto Velho, que estava muito tempo aberta, ou bebidas que tinha na casa, a gente acabava bebendo. Quando não tinha, a gente comprava e consumia. Aí era mais na madrugada essas coisas. Os abusos tornaram-se frequentes e o pai de santo usava a figura de Zé Pilintra para justificar as suas atrocidades. Para isso, o investigado sussurrava frases como, abre aspas, "O Zé já me falou que você quer", usando a figura de Zé Pilintra, uma entidade popular na cultura afro-brasileira, para justificar as suas ações abusivas. Ele chegou a usar o nome de entidades e falou que se eu tivesse relação com qualquer outra pessoa, essa tal entidade ia matar o meu filho. De acordo com a vítima, disse na polícia, o tal pai de santo costumava simular a incorporação do seu Zé e que a entidade falava para a jovem que ela deveria manter relações sexuais com o chefe do terreiro. A jovem disse à polícia que caiu em uma armadilha de manipulação e medo, enquanto o pai Leandro disfarçava o seu controle sob o manto da espiritualidade. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é a maior escola, o maior instituto aonde prepara você para entrar nas carreiras policiais. Gente, são mais de 2.500 alunos aprovados em diversos concursos da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, Polícia Penal, Polícia Federal e muito mais. Além dos cursos preparatórios para você entrar na polícia, você também pode fazer no Instituto Oliver cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e até o EJA, para quem precisa concluir, terminar os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, é importante a gente fazer um recorte para explicar quem é Zé Pilintra na Umbanda. Vamos lá. O Zé Pilintra é uma das entidades mais respeitadas nos cultos afro-brasileiros, tanto no catimbó como também na Umbanda. Zé Pilintra é visto como protetor e advogado dos pobres. Zé Pilintra é considerado um guia espiritual, um protetor dos desfavorecidos e um mestre da malandragem, que usa da sua astúcia para ajudar aqueles que precisam. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a entidade chamada Zé Pilintra, eu vou continuar a narrativa de mais uma vítima do tal pai de Santo Leandro. Um outro relato revelou como Leandro mirava mulheres vulneráveis, prometendo apoio emocional e também espiritual. Após ele estabelecer um contato pelo WhatsApp, ele as convidava também para ir à sua loja. A conversa rapidamente tomava rumos obscuros, levando a vítima a acreditar que os abusos eram inevitáveis e parte de um ensinamento espiritual necessário. As vítimas se viam presas em um ciclo de violência, convivendo com ameaças e agressões que deixavam marcas profundas. E começou a me ameaçar. Além de me restringir
do contato com outras pessoas, até mesmo de pedir ajuda. Mesmo após escapar, uma das mulheres teve que mudar de cidade e de número de telefone também, pois ela temia pelas consequências dos ataques do tal pai de santo. Conversas sobre hackeamento de dados e ameaças continuam a ser um tormento que as vítimas não conseguem esquecer. Às vezes eu penso assim, que eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser, porque o errado é ele, mas ao mesmo tempo, no fundo, tem aquele medo de alguma coisa acontecer, assim, porque ele pensa que ele é o dono de tudo, ele pensa que ele pode tudo, que ele é maior que todo mundo. Uma outra vítima de 18 anos conta que Leandro teria recebido ordem de uma entidade indicando que ela deveria dormir na casa dele durante os finais de semana. A ordem relatava o pai de santo e indicava que isso ajudaria a essa moça a curar a ansiedade e também a depressão que ela tinha. A instrução teria sido passada a ela em maio de 2024, quando ela ainda era menor de idade. Ela tinha 17 anos. Porque eu fui fazer um tratamento lá de 3 meses da ansiedade. E todo final de semana eu dormia lá. E quando eu saía dos banhos, ele me entregava um suco ou um chá. E eu tomava. E quando eu tomava, eu já falava, eu tô com sono, ia deitar e apagava. Nisso eu já tinha até falado com as pessoas, falando assim, gente, esse banho ele purifica a alma mesmo, porque eu durmo e apago. Aí, com o passar do tempo, ele me entregou de novo esse chá. Ele me entregava todo dia. E eu não quis tomar. Nesse dia eu realmente falei, eu não quero, não vou tomar, e não tomei esse chá. Aí, tudo tranquilo. Fui deitar, falei, não, vou deitar. Coloquei o chá na cabeceira da cama, que tinha assim, mais ou menos. E quando eu acordei de madrugada, ele tava passando a mão em mim de novo. Quando eu abri o olho, ele só topou minha boca e falou, fica calada. E eu fiquei calado, porque eu fiquei com medo. Eu acordei, no meio da noite com alguém em cima de mim. Aí, de novo, ele consumou o ato e foi daí que eu descobri o porquê do chá toda vez que eu tomava banho. O homem a ameaçou, falando que se ela contasse para alguém sobre os abusos, ele, como pai de santo, faria uma macumba para matar o seu irmão. A vítima contou quantas vezes foi abusada pelo pai de santo Leandro. Com eu acordada mesmo, foi mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Até eu criar coragem para falar. Só que dormindo, eu descobri do negócio do chá, era o quê? O penúltimo final de semana que eu ia para casa dele durante 3 meses. Uma outra vítima de 30 anos contou que Leandro ameaçava matar o seu filho caso ela contasse para alguém dos abusos e estupros que ele cometia. A mulher conta que começou a frequentar o terreiro depois de um divórcio e que, em dado momento, foi forçada a ter relações sexuais com Leandro no terreiro, que ele é responsável na cidade de Sobradinho. Olha, em todos os relatos, o padrão do tal pai de santo Leandro seria o mesmo: uso de pretexto religioso. Ele também usava de manipulação emocional e rituais em que as vítimas ficavam vulneráveis, totalmente isoladas e sem possibilidade de pedir socorro. O modus operandi incluía convites para pernoites na propriedade rural do terreiro, onde o suspeito oferecia chás e sucos supostamente batizados. Entenda como eram os métodos para colocar medo nas vítimas. Ele me ameaçava com meu irmão, com a polícia, porque ele falava que tinha envolvidos na polícia, né? E que se eu fizesse alguma coisa, eles iam me dar um bote na rua e eu ia sumir. Ele falava que ia matar a minha família, ou ele falava que eu ia morrer. Essa vítima relatou quando conseguiu romper esse ciclo de abuso. Quando eu saí do terreiro, quando eu consegui sair do terreiro, porque ele ligava para minha mãe, para minha avó, e falava que eu tinha que ficar no terreiro, que isso fazia parte das coisas, porque eu estava muito mal, então isso era para cuidar de mim. Em que quando eu pedia para sair ou alguma coisa do tipo, minha mãe ou a minha avó se negavam a deixar eu sair. E na época eu era de menor. Então quem assinava todos os termos de eu ir ou não eram elas. A vítima contou como é que ela teve coragem de fazer a denúncia na Polícia Civil contra o Leandro. Foi quando eu saí de lá e eu descobri mais uma vítima dele, que tinha acontecido um pouco tempo de eu sair. Eu saí e logo depois chegou essa coisa dessa vítima a mim. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito com esse cara, porque senão quantas vítimas, ele já fez ou vai fazer?
A polícia investiga a sistematicidade dos atos que se valiam da vulnerabilidade e crença dessas mulheres. Outras vítimas relataram abusos dentro da loja de artigos religiosos do pai de Santo Leandro e até mesmo em sua residência, com ameaças de invasão de privacidade e agressões físicas. O pai de santo mirava mulheres suscetíveis aos ataques e que também apresentassem sinais de vulnerabilidade e facilidade de manipulação. Eu conheci ele, eu me aproximei dele, da questão do terreiro em si, porque eu estava numa época muito fragilizada e ele, desde o início, ele sempre usou a fragilidade familiar, maternal, para te ganhar, principalmente com as entidades. E aí, quando essas coisas começaram a acontecer, ele me privava de qualquer meio externo de eu pedir ajuda. Então, ele dizia que meu celular era hackeado, ele sabia aonde a minha família morava, ele sabia onde eu morava, ele sabia aonde meu filho estudava, ele sabia tudo da minha rotina. E aí, até então, eu achei que era mentira, até quando as entidades começaram a falar frases de mensagens que eu tinha no WhatsApp, com amigos, com parentes, enfim. E aí foi quando eu tive certeza. E aí, para ele, assim, relação sexual, ele não respeita em absolutamente nada o lugar de acolhimento espiritual dele, porque acredito que não só eu, mas outras mulheres ele obrigava a transar dentro da cozinha, em outros lugares do terreiro, sabe? E aí, no final, quando eu já estava assim, desesperada, ele, mais uma vez, usou a espiritualidade, usou as entidades, ameaçando matar o meu filho. Então, isso para mim foi o auge. E aí, logicamente, né, eu, naquela época, no início, eu era muito leiga dentro da religião. Então, ameaçando com entidades, com certeza, eu acreditava. Uma outra vítima, vai vendo, havia procurado a Umbanda em busca de cura, proteção espiritual e apoio emocional também. Após 3 meses frequentando o terreiro do pai Leandro, ele passou a enviar mensagens por meio de WhatsApp para a jovem, convidando-a para ir até a loja de artigos religiosos que ele possuía. A vítima foi até o estabelecimento comercial de pai Leandro e ouviu do pai de santo que ele precisava ensinar a ela alguma coisa. O suspeito foi direto ao ponto e disparou, abre aspas, "Vamos começar a transar e ninguém vai ver." Na Polícia Civil do Distrito Federal, a mulher relatou que o religioso a obrigou a ter relações sexuais dentro da loja e na casa dela por semanas a fio. Controlador, pai Leandro ameaçou a vítima afirmando que havia hackeado seu celular e conseguia ver todas as suas mensagens. Em um dos estupros, o religioso teria amarrado as mãos da mulher para trás e utilizado um cinto para bater nas costas e nádegas dessa vítima. Mesmo com os pedidos para cessar com as agressões, o pai de santo teria prosseguido. A mulher passou a ser perseguida e ameaçada pelo líder do terreiro e precisou mudar de cidade e também de telefone para escapar das investidas dele. E aí, logo depois que eu saí, começaram as ameaças de botar pessoas para me seguir. Eu recebi mensagens de vários filhos de santo dele, falando que eu tinha tentado acabar com um casamento, que na verdade eu que tinha me apaixonado por ele. Todas as mulheres que ele faz alguma coisa, todas são apaixonadas por ele. A vítima conta que Leandro era casado. No dia que aconteceu uma desavença entre eu e a esposa dele, me mandaram mensagem falando que a família inteira dela estava atrás de mim, dentro de onde a gente mora. E aí, desde então, eu tive que mudar de endereço, eu tive que
mudar meu número de telefone, eu tive que pedir a medida protetiva, deixar na escola do meu filho, falei para minha família. Então, assim, até hoje, quando eu vou sair ou alguma coisa, eu tenho que ficar de olho, porque, assim, na cabeça deles, ele conseguiu coagir todos os filhos de santo dele para achar que nós que somos as erradas. Veja o que essa vítima alega. Durou mais de 2 anos, entendeu? E como tudo dele era na ameaça, e no início eu estava num período da vida muito fragilizado, então, assim, as coisas que ele dizia eram sempre muito rígidas, usando sempre a espiritualidade e tocando em pontos sensíveis. Duas das mulheres que registraram o boletim de ocorrência denunciaram Leandro Mota Pereira por lesão corporal, estupro, Lei Maria da Penha e também por perseguição. Com base nisso, as duas conseguiram medidas protetivas de urgência emitidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Sobradinho. Uma moça de 18 anos conseguiu evitar o ataque do pai de santo, Leandro. Sabe quando gira aquela chave na sua cabeça que você percebe que vai acontecer alguma coisa muito ruim com você? E aí eu entrei naquele estado de desespero e ele ficou insistindo várias vezes pra eu subir com ele pra beber. E eu falava que não, até que eu falei assim, você vai chamar o Pedro, que era uma outra pessoa, pra ir com a gente? Aí ele, não quero chamar o Pedro, vamos só eu e você. E aí, a todo momento eu fiquei falando que não. E ele tava realmente muito alcoolizado. E ele acabou desmaiando de bêbado. Diante das acusações, Leandro nega veementemente todas as infrações, afirmando jamais ter tido relação sexual não consentida. Ele nega ter dopado ou ameaçado qualquer das mulheres. Leandro se diz inocente e repudia as acusações, abre aspas, eu nunca tive qualquer relação sexual consentida ou não com essa pessoa, jamais dopei ninguém com chá ou qualquer outra bebida. A pessoa passava os fins de semana no terreiro para ritos religiosos e estava sempre acompanhada de outros filhos de santo. Em momento algum ficou sozinha comigo. Nunca, jamais houve estupro, nem tive qualquer outro envolvimento com essa pessoa, defendeu o pai Leandro. O acusado disse ainda que nunca recebeu em sua loja de artigos religiosos nenhuma mulher com o propósito de ensinar algo, nem pediu para ter relação sexual com ninguém. Leandro disse ainda, abre aspas, nunca fiquei sozinho com nenhuma mulher da loja, muito menos mantive relação sexual com ninguém lá. Ao frequentar casas dos filhos de santo, sempre estou acompanhado de minha esposa, amigos e filhos de santos antigos, garantiu pai Leandro. Sobre as ameaças supostamente direcionadas às vítimas, Leandro também nega as acusações, abre aspas, jamais ameacei nem hackeei o celular de ninguém, pois nem sei mesmo como fazer isso. Nunca amarrei e nem bati nas nádegas de nenhuma mulher. Nunca agredi nem estuprei nenhuma mulher, finalizou ele. A minha equipe de produção está acompanhando o desenrolar do inquérito policial e tão logo a gente tenha mais notícias relevantes sobre esse caso, eu estarei elaborando mais um vídeo para você ficar sabendo de todas as atualizações. A história do pai Leandro é um alerta sobre como a fé pode ser manipulada de maneira perversa, levando vítimas a situações de abusos inimagináveis. E você, o que achou de toda essa história? Já soube de algo parecido também em outras religiões? Olha, gostaria muito de saber a sua opinião aqui, nos comentários. E agora chegou aquela hora bacana, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal Na Cena do Crime. Aproveite e dá um like, ativa o sininho de notificação e olha, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de consumir no YouTube histórias policiais reais.